Bem-vindos a mais um teste do nosso canal YouTube e desta vez em análise temos a mais recente moto da Ducati, a Street Fighter V4S, que foi considerada a moto mais bela da última edição do Salão de Milão, no final do ano passado. Com esta nova Naked, a Ducati pretende oferecer a todos os amantes deste estilo, deste segmento, toda a sua capacidade tecnológica e o nível de prestações que habitualmente podemos encontrar nas super desportivas da marca. E no fundo, esta Street Fighter V4S não é mais do que a desportiva Panigale V4, despida das suas carnagens e com pequenas alterações técnicas que permitem usufruir desta Naked no trânsito do dia a dia, numa utilização mais descomprometida, sem grandes receios e sem qualquer limitação. Vamos então ver mais em detalhe as características técnicas desta nova Street Fighter V4S. Como o nome do modelo indica, estamos perante a última evolução do motor V4 Stradale. Stradale porque a Ducati pegou naquela que é a base do motor V4 que utiliza nas suas 10-16 de grande prémio e com base nesse formato operou aqui algumas pequenas alterações que permitem a este motor não só estar homologado para circular na via pública, mas também ao utilizador uma condução mais fluida e a utilização sem receios na cidade, por exemplo. Temos então um motor de 4 cilindros em V com um ângulo de 90 graus entre as duas bancadas de cilindros e nesta versão a capacidade total é de 1103 cm3. O binário máximo é de 123 Nm, um valor também impressionante e é obtido às 11.500 rotações por minuto. Aqui é interessante verificar que face ao motor da Panigale V4S, o intervalo entre os picos de binário e potência máxima ficou reduzido. No entanto, a Ducati reclama que 70% deste binário máximo é obtido entre as 4 e as 9.000 rotações por minuto, o que dá uma ideia da ampla faixa de utilização deste motor e, de certa forma, da facilidade com que poderemos enfrentar uma utilização descomprometida no dia a dia. Em termos tecnológicos, temos aqui uma série de soluções interessantes, nomeadamente a questão do controle da temperatura, onde a bancada traseira de cilindros, quando o motor, por exemplo, estamos parados num semáforo na cidade, quando o motor atinge determinada temperatura, a bancada traseira de cilindros é desligada. E assim que tocamos no acelerador, os 4 cilindros voltam imediatamente a funcionar, portanto não sentimos qualquer tipo de limitação da resposta assim que arrancamos. Outro pormenor interessante é a ordem de explosão deste motor. E em funcionamento isso acaba por se ver devido à sonoridade rouca que este V4 permite. A Ducati estabeleceu uma ordem de explosão mais concentrada, portanto não temos intervalos simétricos entre a explosão de cada cilindro e temos explosões concentradas para quê? Para, lá está, reforçar a entrega de potência e binário em baixa e média rotação e também, o que é um dado interessante e que é algo que vem da competição, com este intervalo irregular de explosões, o pneu traseiro acaba por descansar e assim melhora a capacidade de tração e a motricidade. Sem entrar em grandes detalhes ainda da componente ciclística, de referir que este motor é utilizado como parte esforçado de toda a estrutura da moto, portanto temos um quadro minimalista à frente e o motor acaba por ser, no fundo, a peça-chave de todo este conjunto, onde os principais elementos vão ser ligados, simplificando muito a estrutura e permitindo naturalmente uma redução considerável de peso. Para atingir este nível de potência e para além do elevadíssimo regime de rotação que este motor permite, estamos a falar de uma máquina que tem a faixa vermelha do taquímetro a iniciar-se às 14.500 rotações por minuto. Estamos a falar, recordo, de um motor com 1.103 cm3, mas para além disso é interessante também reforçar toda a componente tecnológica. Temos um sistema de injeção com corpos elípticos e com 2 injetores por cada cilindro. A embreagem é multidisco em banho de óleo
assistida hidraulicamente e tem a função de escorrimento para evitar o bloqueio da roda traseira nas desacelerações mais bruscas. Outro dado interessante deste motor, e aqui também vemos a experiência da Ducati na competição, nomeadamente no MotoGP, é que a rotação do motor é inversa ao sentido de rotação das rodas. Com esta rotação inversa da cambota, a Ducati garante uma anulação de parte do efeito giroscópico das rodas, portanto, melhorando a agilidade e também evita assim que a moto tenha tendência para levantar em acelerações mais bruscas. A primeira impressão aos comandos da Street Fighter V4 é bastante positiva quando analisamos as alterações que foram feitas em termos de ergonomia face à desportiva Panigale. Em primeiro lugar, o assento com a nova esponja bastante mais alta e com uma densidade adequada para uma utilização diária permite um nível de conforto surpreendente. Depois, os braços seguem abertos, não em demasia, e a distância do assento ao guiador acaba por permitir alguma inclinação ao tronco, mas sem um exagero de carga sobre os braços. Portanto, temos uma condução típica de uma naked, mas com alguma tendência desportiva, o que se agradece, atendendo à capacidade prestacional deste modelo e à sua veia vincadamente desportiva. As pernas seguem numa posição natural, não muito dobradas, mas ainda assim a distância dos pousapés ao solo permite ângulos de inclinação consideráveis, o que certamente não irá criar qualquer tipo de limitação numa utilização desportiva ou até mesmo em circuito. Os comandos são muito leves, com o acelerador com comando eletrónico, ride-by-wire, e ambas as manetes têm possibilidade de ajuste e a embreagem tem acionamento hidráulico. O tato de ambas as manetes é muito bom, mas no caso da embreagem, também é algo que é normal em sistemas com acionamento hidráulico, o funcionamento acaba por ser pouco progressivo, um pouco on-off, se me é permitida a expressão em inglês. O que quer dizer que na cidade vai requerer um pouco de tempo para nos habituarmos a este caráter da embreagem. O motor, devido à ordem de explosão que a Ducati denominou Twin Pulse, no fundo para aproximar o caráter do motor e a sonoridade aquilo que é tradicional nos seus famosos V2, o motor tem uma sonoridade rouca e mesmo com este escape de origem homologado tem uma presença bastante forte. Existe uma válvula no escape cujo funcionamento acaba por se justificar por questões de homologação para controlar o ruído a baixa rotação, mas é isso mesmo. Portanto, esta válvula abre pouco depois das 3000 rotações por minuto, de modo que temos sempre presente uma sonoridade bastante forte, com apenas 178 kg a seco, o que equivale a 199 kg em ordem de marcha, portanto com todos os líquidos e bateria, e apresentando a mesma geometria de direção da desportiva Panigale, esta Street Fighter apresenta uma agilidade impressionante. É muito fácil levá-la de uma curva para a outra, fazer qualquer tipo de mudança de direção, depois sentimos a frente muito neutra, ou seja, é-nos permitido atacar os travões já no ângulo
e exigir qualquer correção da trajetória com a moto inclinada. Este modelo vem equipado, como referi anteriormente, durante a análise técnica, com a mais recente versão do sistema ABS com função cornering, portanto, que permite o tal funcionamento dos travões com a moto inclinada, evitando que a frente endireite quando os acionamos. A potência de travagem proporcionada pelos dois discos de 330 mm de diâmetro, assistidos pelas pinças Brembo Stilema de 4 emblos com montagem radial, é simplesmente indescritível. Basta um ligeiro toque na manete direita para conseguirmos uma capacidade de desaceleração brutal. Mas o que é também de sublinhar é que o tato deste sistema é muito progressivo, sendo fácil controlar toda esta enorme capacidade de travagem. Com o aumento da distância entre eixos e ainda o efeito das asas colocadas em ambos os flancos, embora estas só exerçam alguma função a partir de velocidades elevadas, mas também graças à posição de condução, que acaba por carregar algum peso sobre o trem dianteiro, sentimos sempre muita estabilidade. Depois, recordando que a presença de série de um amortecedor de direção Öhlins com ajuste eletrónico, portanto, acaba por ver o seu funcionamento ajustado não só ao nosso estilo de condução, mas também aos modos que são escolhidos através desta instrumentação. Portanto, temos sempre uma frente com uma estabilidade notável e mesmo debaixo da forte capacidade de aceleração da Street Fighter, nunca sentimos a frente aligerar em demasia ou ter tendência para abanar. É óbvio que a presença de todos os sistemas eletrónicos, todas as ajudas à condução de que dispõe este modelo, acabam por permitir usufruir deste nível de potência de uma forma que seria muito difícil sem a presença destes sistemas. Mas a base da moto tem que ser muito equilibrada de origem. Este motor de 4 cilindros em V tem um nível de prestações tão elevado que coloca este modelo no topo do seu segmento. Em primeiro lugar, convém referir que este motor, para além da potência máxima que alcança, atinge um regime de rotação simplesmente notável. Termos à nossa disposição um 1100 capaz de fazer 14.500 rotações é algo assinalável. Mas primeiro vamos ver como é que este motor se comporta em baixa e média rotação. Apesar das alterações efetuadas ao nível da gestão eletrónica e também com a redução da relação de transmissão final, em que o pinhão de ataque perdeu um dente, passou de 16 para 15 dentes, e a cremalheira aumentou um dente, passando de 41 para 42 dentes. Temos assim uma capacidade de resposta reforçada, mas não há milagres. Este motor, abaixo das 3.000 rotações, não apresenta um funcionamento suficientemente regular para poder ser utilizado no dia a dia. Deste modo, também não há qualquer tipo de problema. Habituamos-nos a esse caráter e utilizamos, ou tentamos fazer uma utilização sempre acima das 3.000 rotações. Podemos circular em sexta velocidade até por volta dos 60 km/h. Portanto, podemos deixar que ir a rotação até cerca das 3.000, que equivale sensivelmente a 60 km/h, e a partir daí, então sim, podemos abrir progressivamente o punho direito
e o motor responde sem qualquer tipo de problema. Às 4000 rotações, então sim, a sonoridade altera-se e notamos que a unidade fica perfeitamente equilibrada, podendo ser totalmente usufruído sem qualquer tipo de reserva. As passagens de caixa são uma delícia. A Street Fighter V4, em ambas as versões, vem equipada com o dispositivo Quick Shifter Up and Down, que permite passagens de caixa para cima e para baixo sem necessidade de recorrer à embreagem, e isto aumenta bastante o prazer de condução. É impressionante a forma neutra como a Street Fighter reage e a capacidade de colocar potência no chão, mesmo com a moto inclinada, usufruindo da capacidade de tração do generoso pneu traseiro 200/60, que é precisamente a medida utilizada no Mundial de Superbike. Naturalmente, ao despir as carnagens das suas desportivas Panigale, a Ducati teve que criar um elemento estético que distinga a sua Street Fighter V4 da restante concorrência. Toda a secção dianteira é dominada por este singular farol dianteiro, totalmente em LED, como de resto a restante iluminação, portanto o farolinho traseiro e os piscas com a mesma tecnologia, mas onde o formato ou o desenho deste LED da DRL, portanto da luz que está permanentemente acesa durante o dia, foi buscar inspiração ao personagem da banda desenhada, o Joker. Outro aspecto estético que é bastante distintivo são estas asas colocadas aqui junto aos radiadores e que permitem uma sustentação aerodinâmica que a alta velocidade se reflete numa carga de 28 kg sobre a secção dianteira desta moto. Estes 28 kg são obtidos a 270 km/h, portanto terá sido em túnel de vento que a marca conseguiu fazer esta medição, mas no fundo o objetivo aqui é que a partir de determinadas velocidades a frente da moto tenha mais carga e com isso a estabilidade seja reforçada. Esta versão S distingue-se essencialmente da versão base da Street Fighter V4 pela utilização das jantes Marchesini, que são construídas neste caso em alumínio forjado, sendo de alumínio fundido na versão base da Street Fighter, e também pela utilização de sofisticadas suspensões Öhlins com ajuste eletrónico da sua taragem. Tanto no trem dianteiro, com uma forquilha invertida com bainhas 43 mm, como no trem traseiro, onde o amortecedor sueco garante total capacidade de afinação, mas sem que haja intervenção do condutor, pois é tudo feito através dos modos de condução. Existe ainda de série nesta versão S um amortecedor de direção também da Öhlins e que, tal como a forquilha e o amortecedor, é ajustado em função do modo de condução escolhido pelo condutor. Em termos de travagem, temos aqui uma bomba radial com manete ajustável, aliás tal como na embreagem, e depois os dois rotores de 330 mm de diâmetro com fixação semiflutuante, assistidos pelas exclusivas pinças Brembo Stilema, que são o último grito da marca italiana de travões. Outra das facetas mais impressionantes da Street Fighter, para além da sua capacidade prestacional, é a componente tecnológica e, neste caso, o completo pacote eletrónico que a Ducati utilizou. E temos então a possibilidade, com base em 3 modos de condução, portanto, neste caso Street, Sport e Race, sendo que o Race será apenas aconselhado utilizar se levarmos a Street Fighter para circuito, mas com base nestes 3 modos temos então pré-programados os parâmetros de todos os sistemas que a Ducati montou de origem nesta moto.
e temos tudo um pouco. Desde controle de tração, temos o ABS com função cornering numa versão mais evoluída, temos o anti-slide, temos o anti-cavalinho, temos ainda a possibilidade de ajustar o efeito travão-motor, temos o launch control para podermos arrancar com o máximo de eficácia. Portanto, temos aqui uma componente tecnológica quase em paralelo no mercado, mas o mais interessante é que a sua exploração, digamos assim, não apresenta grandes limitações, não é nada complicado, pois, como referi anteriormente, basta procedermos à escolha de um dos 3 modos de condução, que todos estes parâmetros vêm definidos, vêm pré-programados de fábrica. Ainda assim, se quiserem ajustar todos estes sistemas à vossa condução, podem parametrizar individualmente cada um dos sistemas que referi anteriormente. O acesso é feito através de 2 botões colocados no punho esquerdo, é muito simples, a navegação pelos menus, e é tudo visível neste ecrã TFT de 5 polegadas a cores, onde a informação é bastante clara, portanto não haverá qualquer problema em poderem brincar um pouco e explorar este completo menu da Street Fighter V4S. A Ducati pede 23.545 € por esta versão S da sua nova Street Fighter V4. Um valor elevado, sem dúvida, especialmente se considerarmos que se trata de uma moto naked, sem carnagens, mas que é facilmente justificado pela qualidade de construção, pela quantidade de sistemas eletrónicos de segurança que este modelo dispõe, ao nível daquilo que a Ducati oferece nas suas desportivas Panigale V4, modelos de onde, aliás, esta Street Fighter deriva diretamente. Em termos práticos, esta versão S distingue-se da versão base pela utilização de suspensões all-ins em ambos os eixos, com ajuste eletrónico, tal como o amortecedor de direção, e ainda pelas jantes Marquezini em alumínio forjado, que garantem uma poupança de peso, de tal forma que este modelo apresenta menos 2 kg face à versão base. Ainda assim, são 3.200 € que separam as duas, e em termos de prestações não existe qualquer diferença. Portanto, será uma questão de considerarem a validade das soluções técnicas utilizadas na versão S, mas no meu entender, e estando a falar de um patamar de preço acima dos 20.000 € por ambas as versões, só o facto de estas suspensões all-ins permitirem não só o ajuste eletrónico através dos simples comandos do punho esquerdo, mas também pela qualidade de condução que as mesmas permitem, acaba por ser uma mais-valia e justifica plenamente a diferença de preço. Em termos de equipamento, e apesar de todo o pacote eletrónico, da qualidade das suspensões, dos travões e do nível de prestações do motor, penso que existem algumas lacunas que podiam ser também ultrapassadas, nomeadamente em termos de informação do estupendo display TFT de 5 polegadas a cores, que apresenta, por exemplo, informações relativas ao consumo instantâneo e à média de consumo, mas não tem informação da autonomia, existindo apenas uma luz avisadora quando entra na reserva e com um conta-quilómetros regressivo a partir desse momento. Outros aspectos práticos importantes para quem poderá utilizar esta moto no dia-a-dia, o que não é nada de estranhar, uma vez devido à sua ergonomia e à filosofia naked, permite sem dúvida utilizar em deslocações casa-trabalho, casa-escola, por exemplo. Temos um depósito de combustível com 16 litros de capacidade. Durante o nosso teste, que foi essencialmente realizado em estradas nacionais e estradas de montanha, com pequenos trajetos em via rápida, conseguimos uma média apresentada pelo computador de bordo na ordem dos 5,2 litros aos 100. É óbvio que se adotarmos uma condução um pouco mais desportiva e atendendo ao facto de este motor possuir 2 injetores por cilindro, sendo que o segundo injetor entra em funcionamento a partir de uma rotação mais elevada. Portanto, se utilizarmos este modelo num ritmo mais elevado, o consumo irá disparar e aí, naturalmente, a autonomia será muito inferior. De forma resumida, o último modelo da Ducati é, sem dúvida, a naked mais exclusiva neste momento que o mercado oferece. Dotada de uma estética super agressiva, com componentes de primeiro plano a todos os níveis da ciclística, acabamentos de primeira linha e um nível de prestações de facto incomparável.
Numa estrada nacional chega a ser difícil percebermos muito bem qual é o limite do motor. Tentei por diversas vezes esticar uma mudança intermédia em pequenas retas e quando o som já é fortíssimo, quando a sensação da aceleração quase que nos ultrapassa, depois num pequeno relance no taquímetro e segui às 10, 11, 12 mil rotações por minuto, portanto ainda longe das 14.500 que este motor permite fazer e do regime máximo de potência que é obtida às 12.750. Antes de terminar, gostaria de vos dar os conselhos do costume. Em primeiro lugar, pratiquem uma condução defensiva e segura e depois informar-vos que nas nossas motos de teste utilizamos combustíveis BP Ultimate, o melhor combustível para a sua moto e ao melhor preço para todos os sócios do ACP que usufruem de um desconto adicional nestes combustíveis Ultimate. Depois também referir que o ACP possui um serviço de assistência em viagem em que permite a reparação da vossa moto no local da avaria ou então, num concessionário à vossa escolha, o ACP poderá proceder ao pagamento do valor da mão de obra da reparação num valor máximo até 400 €. Adicionalmente, o ACP possui agora um serviço de assistência em viagem focado também nos pneumáticos, em que caso sofra um furo ou até a destruição completa do pneu em viagem, o ACP desloca-se ao local e poderá proceder à reparação do furo ou então à substituição do pneumático. Já sabem, tudo sobre o mundo do motociclismo em shiftgear.bike.